Bom dia, mundo. Quinto dia dessa semana especial das mulheres. Hoje, para fechar com chaves de ouro, temos o psicólogo, psicanalista, mestre em linguagem, Dr. Caio Reis, que vai responder suas perguntas. A hora é agora. Se apresente, Dr. Reis. Bom dia a todos, pessoal do mundo. Mais uma vez, meu nome é Caio Reis, sou psicanalista. E eu acho que esse encontro ele serve um pouco mais assim, né? Para a gente tentar tirar algumas dúvidas, né, do cotidiano, seja uma dúvida assim um pouco mais comum, ou alguém que sempre teve uma dúvida e nunca teve a oportunidade de fazer uma pergunta para algum profissional da área, né? Dessa área de atendimento, da psicologia, da mente. Então, e apesar de estarmos nesse momento, nesse cenário, onde uma pandemia, que na verdade pandemia significa que é uma doença para todo o povo, né? Esse que é o conceito que vem do grego. Então, todos estamos juntos, de fato, nesse cenário, e não tem como a gente querer estar fora disso, né? Então, todas as questões vão passar por esse viés. Mais ou Muito bem. menos, vamos seguir. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Porque Sim. existem pessoas que sentem a necessidade de serem elogiadas o tempo todo. Olha, é uma pergunta assim que parece simples, né, mas a resposta não é tão simples assim. A gente pode tentar dar alguns nortes, algumas respostas possíveis. Geralmente, as pessoas que precisam ser elogiadas o tempo todo, elas, em verdade, precisam ou de atenção, ou precisam estar em evidência, né? Ou precisam, na verdade, se sentirem amadas, né? Essa vaidade do ego diz muito sobre isso, né? E usando um termo assim um pouco técnico, é uma palavra que já é conhecida, acho que por todos vocês, é a questão do narcisismo, né? Então são pessoas extremamente narcísicas, né? E precisam da função desse olhar do outro, né? Só que, ao mesmo tempo, se a gente compreender que o ego é uma instância psíquica que é superficial, né? Sendo uma instância superficial, subtende-se que quando uma pessoa ela busca muito esse olhar da aparência, dentro dessas questões mais pessoais, mais interiores, há alguma coisa a ser escutada, né? Então, não há uma proporcionalidade entre por que eu quero tanta atenção, por que as pessoas precisam de tanta atenção, e quais são as minhas questões, digamos, né? Então, em linhas gerais, essa conta não fecha, né? E aí, essas pessoas precisam, né, de algo fora por uma dificuldade interna, né? Agora, se a gente fosse estender a pergunta, sim, mas isso é uma doença? Isso tem cura? Talvez não se trate de diagnóstico ou de doença ou de cura, mas se trata de questões que precisam ou ser faladas ou você mesmo se escutar. Esse momento da pandemia, digamos assim, ele tem sido visto como um verdadeiro catalisador de conflitos psíquicos, né? Porque de repente você tinha alguns pensamentos, tudo bem que você tinha uma rotina muito bem definida e essa rotina ela acabou que
se confundindo um pouco, ficou um pouco desorganizada, mais situações difíceis vieram, mais situações complexas, e aí de repente algo que você não dava muita importância, ou que você nunca se dedicou a querer compreender por que ocorrem certas repetições com você, e aí dentro desse cenário é um ambiente muito assim adubado para que essas questões surjam agora. Então, às vezes, na maioria das vezes, não é a pandemia que trouxe essas questões. A pandemia, ela apenas intensificou questões que já existiam. Então, para pessoas que têm essa dificuldade, acho que a primeira dica, assim, digamos assim, é essas pessoas que precisam muito da atenção alheia, elas compreenderem que elas precisam disso, elas enxergarem que elas funcionam dessa forma, porque na maioria das vezes não tem essa tomada de consciência, né? Então o primeiro passo é esse. A partir do momento que você identifica que você é uma pessoa que funciona muito mais voltada para o mundo afora, que não se dedica a questões mais particulares, quando você está ciente disso, aí sim, de fato, acho que é o momento de você começar a vasculhar, a investigar se isso lhe traz prejuízo, em que instância isso é saudável. Então, não é doença, né? Mas não é por não ser doença que não se deva dar atenção. Isso continua fazendo parte da saúde mental, né? Se cada vez mais uma pessoa estiver dedicada ao mundo afora e não às relações interpessoais, às relações consigo mesmo, corre-se um sério risco de acabar desconhecendo ou com muita dificuldade de nomear seus próprios sentimentos. E isso está acontecendo muito. Pessoas que sentem algum tipo de angústia, algum tipo de dor, e não sabem nomear, não sabem dizer por que exatamente que elas sentem ou o que sentem. Não sabem se é angústia, não sabem se é ansiedade, ou geralmente generalizam a partir de um discurso médico, né? Então, qualquer tipo de sinais e sintomas você cola com a fala do discurso científico. Então, Veio mais seria uma isso. pergunta baseada para dar relacionada a essa pergunta. Como lidar com alguém dentro da família que precisa esse elogio o tempo todo? Devemos alimentar isso? Que bom que a gente está seguindo a mesma linha. Olha, devemos alimentar, não sei se o caminho é esse, né? Porque quando se trata de família, subtende-se que há um laço afetivo maior, né? Mais firme, mais sólido, há uma intimidade maior. E se há uma intimidade, não há problema em você não ter pudores para falar sobre as necessidades do outro, né? Sobre as dificuldades do outro. Então, não dá para você se reprimir assim e ficar com receio de falar alguma coisa para um familiar com medo de machucar. Às vezes, as palavras não ditas podem se tornar palavras malditas, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. É o mesmo princípio de sempre querer ajudar, ou sempre ser educado, ou sempre fazer o bem. Não quer dizer que não sejam coisas importantes. Mas se você observa que uma pessoa às vezes precisa de uma palavra um pouco mais dura, um pouco mais crítica, né? E você, ao invés disso, você colabora confirmando um determinado comportamento ou ratificando essa necessidade da vaidade do eu, você não vai estar ajudando, né? Você pode até estar sendo educado, sendo cordial, mas se for pensar no princípio
de você realmente ajudar alguém, você não vai estar ajudando. Então, sim, quer dizer, a resposta é não. Não é para alimentar esse tipo de situação, nem esse tipo de laço. Pronto, obrigado. Agora, Luzia, ela enviou uma pergunta que é uma curiosidade muito grande para mim também. Existe diferença entre uma pessoa depressiva e uma com depressão? Existe sim. É porque, assim, aí eu preciso recorrer um pouco do conceito de depressão e melancolia desde o século V, né? Então, desde o século V, ninguém sabia o que era uma coisa e o que era outra. Então, foi se confundindo muito. Às vezes pensavam que esse diagnóstico era dado por conta dos deuses, se você se voltasse contra essa questão mística. Depois passou a ser uma entidade assim totalmente biológica, achando que o corpo tinha uma chamada bile negra e precisava tirar essa bile negra do corpo. Depois passou por uma questão mais médica, assim, de que você tinha que ter uma rotina saudável, comer coisas saudáveis, beber líquidos leves, não perder noites, ter uma vida é, equilibrada, enfim, não ter uma vida muito ambiciosa. E aí, logo depois, descobriram, assim, vieram a acompanhar, que, na verdade, é uma doença, não, é um sintoma que tem a ver muito com a história de vida da pessoa, né? Porque, por um lado, depressão, ela pode ser uma reação a um determinado evento da sua vida, perder um emprego, mas não é exatamente o fato de ter perdido o emprego. O que é que isso gera, particularmente para a pessoa? Poxa, então eu não posso mais conseguir manter minha família, ou eu lembro de algo um pouco mais profundo, de que eu tinha para mim um desejo de que meus pais não poderiam passar fome, ou eles não podem mais contar comigo agora. Então, é muito complexo, né? Então, quando se pergunta depressão e depressivo, subentende-se que depressão é um diagnóstico bem definido hoje pela psiquiatria, tem os sinais e sintomas específicos e tem um protocolo clínico para seguir. Por outro lado, eu, no lugar de psicanalista, o que é que eu observo na clínica, né? Que não há essa distinção entre depressão e depressivo, né? O que a gente pode distinguir aí é que tipo de relação a pessoa tem com o próprio sofrimento, né? Eu acho que precisa entender isso. Quando a gente entende como que a pessoa sofre, ou seja, vou dar um exemplo. Então, já atendi uma paciente há muito tempo que tinha fibromialgia, né? Quando foi ver a história de vida dela, ela de repente assim não tinha uma relação muito boa com a mãe. Depois ela teve filho, casou, se inseriu na profissão, mas no final das contas ela nunca achou que ela fez algo que ela desejava, né? E aí uma forma dela assim se engajar na própria vida, digamos assim, que é uma questão complexa, foi ela aos poucos e se submetendo a um lugar de maior fragilidade dentro da casa, né? Então ela começou aos poucos a ter esse lugar subjetivo, de ficar em cima da cama, de sentir fortes dores, e as fortes dores não permitia que ela trabalhasse, não permitia que ela fosse esposa, não permitia que ela fosse mãe. Então, isso está diretamente ligado à história de vida dela. Então, para as pessoas que escutam no consultório, não vai haver uma distinção entre depressão e depressivo, né? O que a pessoa disser, aí sim, se chegar a um ponto em que a pessoa não consiga falar sobre as questões
ou o campo biológico está tão afetado, aí sim a gente pode entender como se fosse um diagnóstico da depressão para encaminhar para o psiquiatra, para medicar e a pessoa ter um conforto e condições de poder falar sobre suas questões. Em linhas gerais, é isso. Obrigado. Eu tenho mais, vamos, no tempo está curto, vamos ter mais duas perguntinhas, as outras... Tem quantos minutos ainda? 10 minutinhos. A outra Tá. pergunta de Márcia. Quando sentimos medo intenso de alguma coisa, podemos mudar esse sentimento? De que forma? Uma boa pergunta, porque às vezes a gente acha que deixar de sentir medo é a cura, mas a cura não está em deixar de sentir medo. A cura está em você criar uma compreensão de quais contextos estão envolvidos com esse medo, né? Porque medo, por exemplo, tomar uma fobia. Uma fobia de passar mal na rua, né? Tem alguns pacientes que podem ter essa dificuldade, né? Ou não vou sair porque sempre que eu estou saindo agora eu estou passando mal, né? Então essa fobia ou esse pânico ou esse medo não necessariamente vai ter cura se você deixar de sentir medo de sair. Isso tem a ver muito mais com as questões da pessoa. Por que que de repente assim você começou ou foi desenvolvendo esse medo de sair? Pronto, aí a gente vai ampliando isso. Então não é só medo de sair, é medo de sair e passar mal, ou é medo de sair e passar mal e não ter com quem contar. Então, entende? Isso vai amplificando, tomando dimensão, até chegar a um afeto da pessoa. Então, no final das contas, será que o medo é de ficar sozinha? Será que o medo é de sentir um sentimento de desamparo? Será que o medo é de não poder contar com ninguém? Enfim, aí isso remonta para uma questão muito mais anterior, né, e das experiências da vida do que do momento, entende? Muito bem. Essa acho que vai dar para refletir nossas amigas, para todos, na verdade, porque quem que não tem algum medo hoje? É difícil, né? Até é bom ter Exatamente. medo, como você falou, é bom Sim. ter medo. Agora, deixa aí a última pergunta, porque essa aqui vai a pergunta de Maria. Aí não vou falar mais, vou já direto para a pergunta. Dentro de um relacionamento conjugal, qual é a importância real para a mulher do cônjuge de mostrar afeto e interesse sexual? Olha, é uma pergunta muito boa. Assim, pelo que eu entendi, essa pergunta está sendo direcionada a esse movimento da mulher, né? Mas eu Isso. posso ampliar para o movimento do casal, né? Do homem e da mulher. Bom, não existe nenhum tipo de protocolo, nem de assim normas, né, que tem que ser seguido dentro de um casamento. Mas o que existe é um contrato. Não é o contrato que você assina no cartório, não. Também existe esse contrato, mas existe um contrato verbal ou tácito que dão assim indícios de como cada um deve se relacionar e como cada um se relaciona, né? Isso quer dizer que o sexo, na verdade, ele precede uma questão fundamental, que é o parceiro se sentir desejado, né? Não é a questão sexual em si, porque a questão sexual em si a gente coloca como uma necessidade, digamos assim, né? Vamos colocar como uma necessidade, que eu não concordo exatamente, porque a necessidade ela é atravessada por opções subjetivas. De repente você gosta de uma parte do corpo do seu parceiro, de uma forma de falar do seu parceiro, de repente uma ideia que você tem, que você criou, dessa imagem. Então, nesse contrato, é importante que, na manutenção assim do bem-estar do casal, é importante que ambos se sintam desejados, né? E como que isso pode ser feito?
Bom, primeiro, eu acho que o ponto importante é, de tempos em tempos, a gente tentar sair da condição autômata do dia a dia, né? Isso é muito importante, porque você mesmo e a pessoa que está ao seu lado tem sonhos, tem desejos, tem necessidades muito particulares, né? Então, às vezes, quando o casal acha que é só um, e esse um se torna um funcionamento automático, corre-se o risco, eu estou falando muito de correr risco, corre-se o risco de, aos poucos, ir afastando esse olhar do outro, essa intencionalidade de admiração, de desejo. Então, é muito importante, eu compreendo que o sexual é vida, não é o ato sexual em si, não é o sexo. Então, esse movimento sexual é tudo isso, né? Quando você renuncia uma própria rotina que vem sido assim repetidamente automática, sobretudo na pandemia, e você volta o olhar para quem está ao seu lado, né? E às vezes só escutar é mais importante do que necessariamente você ficar pensando, olha, eu acho que eu preciso comparecer, sexualmente falando, eu acho que eu preciso comprar alguma coisa para aquela pessoa. Não. Ao invés disso, eu acho que precisa abrir essa parceria e falar abertamente sobre o sexo, né? Ah, estou sentindo que você não tem assim me procurado, não tem mais me abraçado, o que está acontecendo? Porque quando você pergunta, você vai saber a resposta. A pessoa vai lhe responder. Se você não perguntar, vai ficar tudo na sua cabeça. E essa imaginação, ela dá vazão para você achar coisas que têm a ver com você, não tem a ver com o outro. Então, isso é muito perigoso. Às vezes é melhor ser sincero, mas numa certa prudência e conversar e estar disponível, do que assumir uma posição puramente imaginária. Obrigado. Aí, última pergunta mesmo, eram três, mas Carla falou, passa, por favor. Aqui temos 2 minutinhos, vou Tá pedir um bom. esforço para você. Por que existem pessoas que parecem ser tão independentes, austeras, sem precisar de ninguém? Isso tem explicação? Tem explicação, sim. Na verdade, não existe ninguém totalmente independente, né? Às vezes, uma pessoa que você acha que aparentemente é independente, essa pessoa vai ter suas carências, né? Vai ter suas carências e às vezes, a independência chega a tal ponto de ser uma questão assim muito rigorosa de não precisar do outro, né? Quando chega nesse ponto, é uma questão inversamente proporcional. Na verdade, quando você se acha independente e não quer precisar do outro, na verdade há uma necessidade ou há uma, digamos assim, não sei se é um desejo, mas é uma necessidade, não necessariamente do outro, mas é uma necessidade de você saber que você pode contar, né? Geralmente assim, quando essa independência ela fala mais alto do que o próprio ego, quando você perguntou pessoas que sentem necessidade em ser elogiadas, quando a pessoa sente necessidade em ser independente, existe algum tipo de dependência. Não existe 100% de independência. Agora a questão é como que isso interfere na própria pessoa e, sobretudo, nela com as relações ou com o parceiro ou com outras pessoas. Muito bem, obrigado. Realmente foi muito bom hoje, essa meia hora bem intensa. Agora eu quero saber quem quer encontrar Caio Reis, o que tem que fazer? Você tem rede, eu sei que você tem também uma clínica com alguns sócios. Sim. Pode passar todos esses dados para quem necessitar só de conversar ou precisa mesmo da ajuda de um profissional. Pronto. A clínica, eu sou sócio proprietário da clínica Escutar, fica no Costa Azul.
O fixo é 3512-7512, DDD 71. O WhatsApp da clínica é 997414522. O meu pessoal é 993241693. E com esses contatos já é possível ou encontrar a clínica ou me Se encontrar. alguém quer seguir vocês, tem um Instagram da clínica? O Instagram da clínica Escutar é clínica.escutar. E o seu? meu é caio.m.g.r. Ponto. Acredito que está tudo falado. Muito obrigado mais uma vez. De repente, outra vez, vamos... foi a Semana das Mulheres, homens não apareceram, mas acho que um bate-papo desse também, para muitos homens, Sim, vai ser com certeza. bem legal. Mais uma vez, obrigado. Boa semana, bom fim de semana para todos e até a próxima com o bate-papo de Mundo Área. Tchau a todos. Tchau.